Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aí. Iremos abordar hoje aqui a temática de relações ecológicas e a humanidade e seus desequilíbrios ambientais, seguindo o cronograma aí da professora Fadwa. E meu nome é Adler e eu vou comentar, vou destrinchar um pouco essa temática aí para vocês. Iniciamos as relações ecológicas abordando que nenhum organismo vivo consegue se manter sozinho, exercendo um papel no ecossistema, no habitat em que vive, de maneira só, né? Então, geralmente, diferentes organismos que compõem um ecossistema, no caso uma comunidade, que são diversas espécies convivendo num ambiente único, possuem relações distintas entre si. Assim, nenhum organismo consegue se manter só, necessitando de interações tanto com o meio biótico, que seriam outros organismos vivos, tanto quanto o meio abiótico, que seriam os fatores não vivos, né, como ar, chuva, sol, a radiação solar e por aí vai. Além disso, as interações essenciais para a sobrevivência dos organismos e a manutenção do ecossistema é uma forma de manter-se produtivo em um ecossistema saudável. Assim, existem diferentes relações ecológicas que ocorrem no meio ambiente, sejam elas interespecíficas ou interespecíficas, harmônicas ou desarmônicas. As relações ecológicas intraespecíficas ocorrem entre indivíduos de uma mesma espécie, enquanto as relações ecológicas interespecíficas ocorrem entre indivíduos de diferentes espécies. As relações ecológicas harmônicas ocorrem quando um ou mais indivíduos envolventes no processo se beneficiam, não havendo prejuízo para eles ou para ambos. As desarmônicas ocorrem quando há um tipo de prejuízo para com algum dos indivíduos envolventes. Aqui temos um esquema ilustrativo na imagem seguinte que mostra as relações existentes e classificadas, organizadas de acordo com a intraespecificidade e a interespecificidade, de acordo com harmonia ou desarmonia. Aqui nós temos um outro esquema que aborda as relações ecológicas, tanto as harmônicas quanto as desarmônicas, enquanto temos, por exemplo, sociedades e colônias, que são tipos de relações ecológicas harmônicas intraespecíficas, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie, nós também temos a competição, no caso, que ela beira a interespecificidade e a intraespecificidade, que ela pode ocorrer tanto entre espécies diferentes quanto da mesma espécie. Porém, ela tem um prejuízo para ambos, dependendo da situação. Pelo contrário, no caso de sociedades e colônias, que acabam se beneficiando nos seus agrupamentos. Então, iniciaremos com as relações ecológicas intraespecíficas, ou seja, da mesma espécie, organismos, indivíduos da mesma espécie, de maneira harmônica. Então, a gente começa com as colônias, que são indivíduos da mesma espécie que necessitam viver grudados em conjunto, unidos, seja anatomicamente ou não, e que, interagindo, proporcionam uma vantagem à sobrevivência e à própria alimentação no ambiente para com eles. Trabalham de maneira cooperativa, sendo dependentes um dos outros. Então temos como, por exemplo, aqui algumas algas verdes do gênero Volvox, embaixo, na imagem de baixo. Na imagem acima temos colônias de cracas da ordem Cecilia, que geralmente são encontradas no litoral. Um outro tipo de relação ecológica intraespecífica
harmônica são as sociedades, que seriam grupos de organismos que vivem juntos, porém havendo organização, comunicação, divisão de trabalho. Possui dependência e uma flexibilidade, uma mobilidade maior em relação aos outros indivíduos que compõem essa sociedade, podendo compor outros grupos, não sendo seu original, havendo outras sociedades em formação. Assim como nas colônias, essas sociedades podem ser isomorfas ou heteromorfas, ou seja, os indivíduos eles podem ser tanto semelhantes, sendo isomorfos, quanto sendo diferentes, que são heteromorfos. Assim como exemplos nas imagens nós temos uma sociedade de abelhas com as suas divisões e uma sociedade de formigas. Aqui a gente vai falar das relações ecológicas intraespecíficas, porém desarmônicas. Então aqui temos a competição, que ocorre quando indivíduos da mesma espécie competem por recursos que naquele ambiente podem ser limitados. Geralmente não estão disponíveis em abundância no ecossistema, podendo também delinear a população em decréscimo, quando não disponível em abundância. Assim, a migração de indivíduos e o alimento diminui também. Aí, alguns indivíduos desses grupos podem ser mais prejudicados, podendo chegar à morte naturalmente. Assim, aqui nessas imagens temos uma competição de ursos polares por território e dois carcarás que comumente ocorrem aqui no Pantanal Sul, competindo por um alimento. Dentro desta categoria de relação ecológica também temos o canibalismo, ou seja, um animal mata e se alimenta de outro da mesma espécie. No caso, temos exemplificado o louva-a-Deus, a fêmea que decapita o macho e se alimenta da cabeça pós-cópula. Agora indo para as relações ecológicas interespecíficas harmônicas, ou seja, entre espécies diferentes, temos a protocooperação, ou também conhecido como mutualismo facultativo, onde ambas as espécies em cooperação acabam se beneficiando, podendo viver separadamente essas espécies, não acontecendo, não existindo uma interdependência necessária assim. Como exemplo, temos um crocodilo com um pássaro palito, onde o pássaro ele se alimenta dos restos de alimentos que ficam incrustados nas dentições do crocodilo. E pela sábia, pelo sábio conhecimento do crocodilo, ele não come, ele não se alimenta desse pássaro palito porque ele sabe que o pássaro palito ajuda bastante ele, tirando esses pedaços de alimento que ficam na boca dele. Assim o pássaro acaba ficando tranquilo. Nessa próxima categoria nós temos o mutualismo, que ocorre quando ambas as espécies envolventes nesse processo de relação ecológica acabam criando uma dependência obrigatória entre elas. O exemplo que temos aqui são as micorrizas, que acontecem com raízes de plantas e um determinado fungo, e os líquens, que no caso o líquen é uma associação mutualística entre fungo e alga, onde a alga fornece alimento ao fungo, enquanto o fungo fornece um tipo de proteção contra a dissecação para com a alga, havendo essa dependência obrigatória entre eles e onde ambos acabam se beneficiando. Uma outra relação que existe é o inquilinismo, onde uma espécie acaba se fixando e acaba procurando um abrigo em um outro organismo, não causando prejuízo a este organismo e nem vice-versa. Como, por exemplo, nós temos plantas epífitas que acabam se localizando em troncos de outras árvores, e também temos os peixes palhaços localizados no oceano,
que fixam-se em anêmonas no mar entre os tentáculos dessas anêmonas do mar para se proteger de possíveis predadores. Um outro tipo de relação é o comensalismo, onde dois indivíduos acabam se beneficiando dos restos alimentares de outro, que não é prejudicado. É uma associação entre dois indivíduos. Ou seja, temos como exemplo leões que predam uma presa e as hienas que acabam aproveitando e se alimentando posteriormente dos restos deste animal, ou tubarões e rêmoras, que no caso as rêmoras acabam auxiliando na limpeza da dentição do tubarão também. Passando de categoria, agora abordaremos as relações ecológicas interespecíficas entre espécies diferentes, porém desarmônicas. E aqui temos a competição interespecífica, que ocorre quando duas espécies que convivem em uma mesma comunidade disputam os mesmos recursos que existem naquele ambiente, como por exemplo, corujas, cobras ou gaviões, que também ambas se alimentam de pequenos vertebrados, como por exemplo a coruja que preda um rato, um vertebrado pequeno, um mamífero pequeno na foto acima. Também na foto abaixo temos um castor que está tentando se alimentar de um alimento, enquanto temos outras aves tentando competindo por esse alimento. O parasitismo é uma associação em que uma espécie, um parasita, acaba se associando a outra que se denomina hospedeira, se alimentando às suas custas e causando prejuízo à espécie hospedeira. Esse parasitismo ele pode ocorrer tanto internamente quanto externamente. Como, por exemplo, internamente temos larvas, vermes que podem se alojar dentro dos seres humanos, por exemplo. Aqui temos um exemplo de um verme no globo ocular. Tanto quanto o parasitismo externo, que seja um carrapato numa vaca, por exemplo, ou a erva de passarinho em árvores que acabam se aproveitando dos nutrientes dessas árvores e se beneficiando. O predatismo é uma relação em que uma espécie que se denomina predadora mata uma outra espécie para se alimentar. Exemplos seriam os carnívoros e os herbívoros. Uma onça pintada, por exemplo, caçar uma capivara. No caso, temos como exemplo uma onça pintada caçando um jacaré. A herbivoria é uma relação em que um animal acaba se alimentando das partes vivas, das partes vegetativas de algumas plantas. Considerando os indivíduos em si, há benefício para os animais em detrimento das plantas. E como exemplo aqui temos o cervo do Pantanal, que é um animal herbívoro que só come vegetais, plantas. O amensalismo é uma relação ecológica em que uma das espécies acaba inibindo o crescimento ou a reprodução de outras que acabam convivendo no mesmo ambiente. Um exemplo é a maré vermelha e fungos que acabam liberando antibióticos que podem inibir o crescimento de certas bactérias. No caso da maré vermelha, há um acúmulo de algas, de microalgas unicelulares, e que elas acabam produzindo uma toxina devido à quantidade de matéria orgânica concentrada e também devido a alterações físico-químicas na água. Dessa maneira, a liberação dessas toxinas podem prejudicar peixes, moluscos e outros animais que vivem naquele ambiente. Assim, a ação antrópica pode ser um fator preponderante para aumentar a concentração de matéria orgânica e, consequentemente, a proliferação de mais marés vermelhas ocorridas pelo mundo. Agora abordaremos um pouco em relação à questão da humanidade e os desequilíbrios ambientais.
O desequilíbrio ambiental é toda alteração, seja proposital ou não, provocada, ocorrida na natureza e que reflete de determinada maneira, seja negativa, seja positiva, entretanto, acontece geralmente com frequência mais negativa para os sistemas ecológicos, prejudicando os sistemas. Assim, ocorre quando algum elemento, seja animal ou vegetal, é reduzido em quantidade ou adicionado, podendo gerar reações em cadeias em todo o ecossistema, seja a diminuição de uma determinada espécie, seja a introdução de uma espécie exótica que pode causar um desequilíbrio no ambiente. Estes desequilíbrios podem ocorrer devido a desastres naturais, como terremotos, tsunamis, furacões e erupções vulcânicas, assim também como podem ocorrer devido à intervenção antrópica na natureza, como ocorre com mais frequência. Como exemplo, temos poluição desenfreada, desmatamento, captura de fauna silvestre e por aí vai. Como causa natural, aqui temos a erupção vulcânica no arquipélago de Tonga, que ocorreu em 2015, emitindo lava e dióxido de carbono e outros gases para a atmosfera, sendo um evento natural. Já nesta outra sequência de imagens, temos a grande crise histórica que ocorreu aqui na região do Pantanal e que onde áreas foram devastadas pelo fogo, ocasionando uma imensa emissão de gases do efeito estufa e que aquecem a nossa atmosfera, assim como a perda de biodiversidade e os danos à saúde de diversos animais e da população ao redor. As principais causas das ações antrópicas, como devastadores e causadores de desequilíbrios ambientais no ambiente, podemos citar como o desmatamento de regiões inteiras de floresta e áreas preservadas, vazamento de óleos no mar ou em rios, queimas de material orgânico em grande quantidade, lixo, depósito de lixo em lugares inapropriados, poluição de rios e mares, captura de animais silvestres e emissão de grande quantidade de poluentes na atmosfera. Como exemplo, temos uma imagem do desmatamento numa região de floresta amazônica. Geralmente ocorre devido à grilagem e à necessidade de exploração de terras, e o desmatamento acaba continuando crescendo. Já nessa imagem temos uma ave oleada devido a um vazamento de óleo na Baía de Guanabara no ano de 2000, no Rio de Janeiro, e que acabou prejudicando a fauna e a flora ao redor, bem como a própria baía e as águas do seu entorno. Aqui um outro exemplo, no caso um derramamento de óleo numa plataforma de petróleo no Nordeste no ano de 2018, causando prejuízos ao ambiente também. Em relação ao lixo, como no nosso país há imensos lixões, vários deles acabam pegando fogo e emitindo poluentes muitas vezes tóxicos para a atmosfera. Aqui um exemplo de um lixão pegando fogo na Paraíba. Uma grande problemática também que ocorre é a nossa grande produção de plástico e de resíduos e a sua destinação final. Aqui em exemplo temos o rio Imboaçu, em São Gonçalo, coberto por lixo e onde as suas bordas também não existe mata ciliar. Um outro exemplo de corpo aquático coberto por lixo é a região carimbenha conhecida como Mar de Plástico, que se localiza entre Honduras e Guatemala, onde há quilômetros e quilômetros de extensão e cobertos por lixo na superfície do oceano. Uma grande problemática também são as emissões de gases poluentes por indústrias automóveis e derivados poluentes de combustíveis
combustíveis fósseis, né, de energias fósseis. Aqui temos uma imagem de uma fábrica emitindo uma grande quantidade de poluentes em algum lugar do mundo. Uma outra consequência é que as grandes queimadas e a emissão de gases podem afetar é na saúde das pessoas que moram ao redor. Aqui temos uma foto de Corumbá, evidenciando a proporção das queimadas que nos atingiram no ano de 2020, em anos antecessores. O tráfico de animais silvestres também é um enorme problema de desequilíbrio ambiental que ocorre. Estima-se que a cada 10 animais traficados, um chegue em seu destino final. Assim, a captura desses animais, a retirada deles no meio em que vivem, no seu habitat, acaba prejudicando as relações ecológicas que ocorrem naquele ecossistema. Aqui temos algumas das consequências do desequilíbrio ambiental, que no caso está ocorrendo e ocorrerá ainda o aumento da temperatura média global do planeta, a morte e a diminuição da fauna e flora, tanto marinha quanto terrestre, além do aumento da temperatura dos oceanos, assim também como a redução das áreas verdes do planeta, a diminuição da qualidade do ar e a escassez dos recursos naturais finitos. Estes são alguns exemplos de desequilíbrio ambiental que também ocorrem, que é a intensificação do efeito estufa, proporcionando o aumento da temperatura média global, assim como o aumento de chuvas ácidas devido à grande quantidade de poluentes na atmosfera e a alteração química dos corpos d'água, pelo despejo de resíduos de matéria orgânica e tóxicos nestes mesmos corpos, assim como a alteração da temperatura e a diminuição da biodiversidade do planeta Terra. Por fim, deixo meu obrigado e um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Qualquer dúvida, estamos aí.